eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Vamos voltar algumas folhinhas no calendário para março de 2020, pouco mais de um ano atrás. Enquanto uma parte do mundo ainda estava paralisada diante da Covid, alguns países já davam provas de como se tornariam as nações mais eficientes no combate à pandemia. A Coreia do Sul era uma delas. O governo sul-coreano estava fazendo um trabalho brilhante de rastreio do vírus, até que, em meados de março, o número de contaminados no país saltou de dezenas para milhares, assim num clicar de dedos, num piscar de olhos. O surto que parecia sem explicações, na verdade, tinha origem bem definida. Um culto religioso que, em plena pandemia, continuou reunindo milhares e milhares de fiéis. Na época, o governo sul-coreano estimou que 70% dos mais de 9 mil casos de Covid que o país registrava no fim de março tinham ligação com a igreja. A gente resgata essa história para fazer um paralelo sobre o impasse que está dominando agora o Supremo Tribunal Federal, exatamente, claro, você já está pensando, sobre a reabertura das igrejas, dos templos religiosos, de qualquer reunião religiosa no nosso país. Informação do Judiciário. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, determinou que estados, Distrito Federal e municípios não podem proibir completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid-19. O ministro Nunes Marques autorizou cultos, missas e outras celebrações religiosas no pior momento da pandemia no Brasil e encontrou resistência de especialistas, tanto em direito como em saúde pública, e até dos pares no Supremo. Cássio Nunes Marques, então, atende aí o pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Uma das justificativas do ministro, ele diz: reconheço que o momento é de cautela ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, diz o ministro, é justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mas se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa. A decisão final sobre o assunto está marcada para essa quarta-feira, no plenário da Corte. E é por isso que nesse episódio do Item Mais, eu vou falar então sobre os riscos de contágio dentro dos ambientes religiosos. A gente também discute liberdade de culto e por que o veto às igrejas encontra tanta resistência não só aqui, mas no mundo todo. Quem me acompanha é a infectologista Silvia Lemos, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Silvia, muito bem-vinda ao Item Mais, prazer em falar com você. É um prazer também estar aqui com você e muito obrigada pelo convite. Vamos lá. O ministro Nunes Marques justificou, a atividade religiosa como essencial. E existe, sim, uma polarização em relação à definição do essencial, numa pandemia. Uma polarização ou uma confusão, a escolha da palavra depende do lado em que a plateia está. Eu quero te ouvir. Você acha que a atividade religiosa presencial, que daí faz toda a diferença, é e pode ser considerada uma atividade essencial nesse momento da pandemia no nosso país, no pior momento dela? Olha, é algo bastante discutido, porque existem várias atividades religiosas, não só o orar ou o rezar, mas também atividades sociais desenvolvidas para pessoas que estão dentro das atividades que cada igreja, cada centro de apoio espiritual, apoio da fé, existe. Então, essencial é algo muito... Foro íntimo, né? É muito pessoal, é de foro íntimo, é muito pessoal, Eu sou uma médica que sempre fui, até um ano atrás, presencial. Trabalhava diariamente em enfermaria, em gestão, em UTI. E eu estou, basicamente, há um ano dentro de casa, fazendo tudo virtual. Eu tenho minha fé, eu assisti todas as minhas demonstrações de religião pela internet. Em nenhum momento me faltou o apoio espiritual. Então isso é uma coisa muito pessoal. O orar, você ora da forma que você quer, da forma que você pensa. Agora, existem outras atividades que aí eu não posso avaliar. São atividades sociais que são mantidas para outras pessoas que talvez não tenham os mesmos acessos de ter essa assistência dessa forma virtual.
Eu quero então te perguntar, como infectologista, o que a rotina, o prelúdio de uma celebração ou a celebração em si, de qualquer religião, não há distinção nenhuma aqui em relação às religiões, por que essa reunião tradicional, aquela que está na nossa memória, o templo, as pessoas ali no banco ou em roda, por que isso pode ser um fator, sim, de risco e de transmissão de um vírus? Explica para quem acha que não tem perigo ou para quem acha que, enfim, o perigo é menor, as pessoas estando com máscara, mas a celebração, ela tem hinos, ela tem momento de mãos. Me ajuda quando a gente olha para a questão religiosa de reunião. Por que isso é perigoso? Porque, infelizmente, nós estamos com um vírus que não só se transmite de pessoa a pessoa, através do contato de mãos, de corpos, de secreções orais e respiratórias, mas ele também permanece no ambiente. Ele pode permanecer num aço inoxidável até por 2 dias. Ele pode permanecer numa bolsa de plástico por 2 dias. Ele pode permanecer na roupa por 1 dia. Ele pode permanecer no papelão por 1 dia. Então, nesses momentos que você tem pessoas a mais, e aí vem uma outra definição. O que é aglomerar? Para muitos, aglomerar é você ter 50 pessoas, 1.000 pessoas. Não, uma aglomeração pode ser um grupo de 6 pessoas, de 8 pessoas. Por quê? Porque eu vou ter pessoas, como a gente chama, de bolhas diferentes. Ou seja, pessoas que estão vindo de outras células familiares, ou de amigos, ou de cidades, onde você vai estar por um tempo convivendo com essas pessoas. Outra coisa também que alguns trabalhos mostraram, que o fato de você cantar, de você gritar, de você falar alto, transmite mais o vírus, porque tem saliva. Se você olhar aqui as pessoas que estão em bares, ou mesmo em movimentos de cultos, ou de celebrações, ou de casamentos, as pessoas gritam, urram, porque muitas vezes o som é alto, e aí você começa a expelir mais. Então são riscos. Aí você esquece, começa a ter emoção, principalmente nos países latinos. A gente gosta do contato, a gente gosta do toque, a gente gosta do abraçar. E nós estamos todos em luto, todos nós, o mundo todo está de luto, porque nós perdemos liberdades, nós perdemos um pouco das nossas formas de viver, trabalhos que foram perdidos. Então as pessoas ficam mais sensíveis. Vamos também falar sobre o ponto de vista da infecção ou do perigo de uma infecção, né? O deslocamento das pessoas, quando elas saem de casa e vão, então, até um templo, qualquer seja esse templo. Se for táxi, carro, ônibus, metrô, o que for, qualquer meio de transporte, trem. Nesse deslocamento, há uma grande possibilidade de contaminação ou de carregar o vírus e contaminar uma outra pessoa. Perfeito, existe. Agora, mesmo no ônibus, nós temos que ter alguns cacoetes. Ter o álcool gel, não botar a mão no rosto durante o transporte, não coçar o nariz, passar o álcool gel ou o álcool 70 assim que desce, porque está pegando em maçaneta, está pegando em aço, e a gente sabe que o vírus gosta muito de aço. Às vezes eu me torno repetitiva, eu me torno chata para as pessoas, até para minha família, mas eu não me canso, porque ou você tem cacoete para poder você ter padrões de segurança, ou você esquece. Sim, nós temos que ser chatos, mas é o chato baseado no conhecimento, mesmo que ele seja um conhecimento de reaprendizagem, é o que tem que ser feito nesse momento. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. E olhe, sigam as medidas preventivas, pelo amor de Deus. Isso, estamos aqui batendo nessa tecla. Até a próxima, Silvia. Até a próxima. Nessa segunda parte do episódio, o papo é com o antropólogo Ronaldo de Almeida. O Ronaldo é professor da Unicamp e também pesquisador do SEBRAP. O SEBRAP é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento da Unicamp. Ronaldo, bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Obrigado, prazer estar aqui para conversar contigo, Mona Lisa. A primeira parte do episódio, já vou te contar, foi com uma infectologista. Então a gente olhou para a informação científica, Agora, eu sei que a antropologia
engloba, né, as nossas origens, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Então, nessa questão toda sobre o suporte religioso espiritual, não estou me referindo à religião A, B ou C, a todas. Nesse momento da pandemia, por que tanta gente prefere recorrer ao espiritual e não ao cuidado básico já comprovado pela ciência? O que nos dá esse gatilho? Por que o ser humano precisa disso? Eu acho que a gente pode pensar um pouco mais situado, né? Eu não sei dizer se essa é uma necessidade geral de todos os seres humanos, a religião, né? Mas eu acho que a religião, ela preenche, sobretudo no contexto brasileiro, um lugar muito importante, muito central na vida das pessoas. E, na verdade, as pessoas, elas são informadas por várias coisas e várias coisas têm legitimidades, né? Então, achar que Deus criou o mundo, que essa pandemia pode significar algo para além do que a ciência pode dizer, essas coisas estão todas aí misturadas nessa cena que a gente está vendo. Então, questões que a gente pode chamar mais do ponto de vista subjetivo ou mesmo existencial, né? E informações científicas, mas também um contexto que acho que não é só brasileiro, né? Mas em alguns lugares isso fica mais evidente, de grande confusão de informações, né? De combate à ciência como legítimo, né? Enfim, essa legitimidade também ela está sendo questionada, bloqueada, enfim. E a religião, no lugar dela, ela tem um lugar, né? Mas essa é uma equação que tem que ser feita aí junto com a diversidade da sociedade, daquilo que é considerado primordial, né? Primeira necessidade, né? Eu acho que aí o que é primeira necessidade está sendo muito trabalhado, por um lado, do ponto de vista das pessoas, que elas carecem disso, mas por outro lado, um nível de propaganda que talvez tenha a ver muito mais com os líderes religiosos do que com as pessoas mesmas, né? Então, acho que também é outra variável importante da gente tentar entender aí esse contexto de agora. Agora, então, vamos olhar para o mundo, né? Você fez uma referência aqui para o Brasil, mas também fez a ressalva de que não é só no Brasil. Na abertura desse podcast, eu estou pontuando para todo mundo o que aconteceu ali, num culto religioso na Coreia, né? A Coreia do Sul, com todo aquele desenvolvimento educacional, né? Os números da educação, ou seja, nós estamos falando de um país culto, educado, politizado, com muita informação, e mesmo assim ali descobriu-se que as pessoas se reuniram e o governo sul-coreano então foi atrás e estimou que 70% dos mais de 9 mil casos de Covid que explodiram de uma hora para outra estava registrado exatamente ali naquela ligação fiéis-igreja. É isso que nos coloca num lugar de dúvida, né? E até de tentativa de compreensão. A religião, para muita gente, seja ela qual for, ela é um esteio. Olhando para a nossa evolução, para as nossas origens, esse esteio, ele é fundamental em momentos de incerteza, por exemplo, de dor, de perda? Com certeza, ele não deixa de ser. Agora, sim, a religião, as religiões, têm forma de lidar com isso, que necessariamente não precisa ser numa reunião, em um templo, certo? Tem outros expedientes, isso é claro. Foi legal você ter falado desse evento do ano passado, da Coreia, né? Porque eu escrevi um artigo na Folha, que saiu na Sexta-feira Santa, e por isso eu lembrei muito dele. Falando desse episódio, lá eu falava, olha, o que está por detrás, tento argumentar, né? Fique em casa, oremos. Termina assim, oremos, sós, né? Do tipo, olha, a fé não depende disso. Eu fico impressionado que um ano depois a gente está nessa discussão. Exato. O que tem um ano depois? Um ano depois tem 300 e tantos mil mortos e muita informação. Então, assim, o que faz que luta por cabeça, por mentes, por corações que estão sendo produzidos agora, que faz com que certos eventos, né, coisas que estão aí colocadas, já muito demonstradas, né, o que funciona e o que não funciona, coisas básicas, né, e você vê uma resistência. E, Mona Lisa, eu estou acompanhando essa história da pandemia nas igrejas durante esse ano. Eu fico impressionado como certas pautas vão mudando assim, né? Certos confrontos. Teve essa coisa do templo, depois uma certa resistência com máscara, depois uma coisa com vacina, se vem da China, e depois volta a coisa do templo. Então, assim, e o templo significa aglomeração, né? Então eu fico pensando, se é simplesmente uma questão só entre ciência e religião, a gente não tem que colocar um elemento aí de política, né? Porque às vezes as pessoas tentam achar a religião que levam para um certo negacionismo, né? E aí um problema quase cognitivo, de racionalidade. E às vezes é um ato de vontade, né? Eu
fica essa negação, né? Então eu vejo muito esse jogo. Vamos pensar o seguinte, que religião está nessa frente? Quais religiões estão? Os judeus não estão, os islâmicos não estão, as religiões afro não estão. A Igreja Católica, Dom Odílio fez declarações de que vai manter as igrejas fechadas, obedecendo. São os evangélicos também? Também não são todos evangélicos. Tem uma grande parte que se manifestou contra, né? Que estão fechando igrejas. Exato. É isso que eu estou dizendo. Estou um ano acompanhando. Eu estou vendo muito cultos por internet, as pessoas, muitas igrejas reinventando a sua liturgia, produzindo contatos menores e muita solidariedade. Não é predominante, mas você encontra isso. E tem um certo setor, entendeu? Eu acho que a gente tem que focalizar um ator político que está nessa beligerância pela abertura do templo. É por isso que eu estou dizendo que eu acho que a gente não pode associar, assim, tem que botar entre ciência e religião, né, essa conjuntura política. Qual é o argumento? Da liberdade religiosa. Esse é o argumento jurídico. Não está sendo combatida, as religiões não estão sendo perseguidas, elas não estão sendo tolhidas, né? É um tipo de atividade que gera aglomeração, certo? Esse aí entra numa conta geral, que outros serviços estão entrando também e devem abrir mão disso. Então joga a discussão lá no nível de um conflito religioso, né? De um ataque à liberdade religiosa, que ela não pode estar acima dos interesses gerais das sociedades de saúde. Por que qualquer questão, quando ela vai para a linha de conflito, ela mobiliza mais? E a segunda questão nesse meio ainda seria um ponto B dessa primeira. Esse conflito, quando a gente fica nessa discussão rasa de estar presencialmente ou não, tira o foco do problema maior, que é a deficiência da nossa vacinação. E nós estamos vendo vozes de pessoas importantes, pessoas com conhecimento. Por que mesmo entre as pessoas que têm o conhecimento, essa discussão se faz presente, ardente e parece que urgente? E não é. O mais urgente é o enfrentamento à pandemia por questões reais. Vacina, socorro econômico. Por que a nossa origem humana, ela dá uma abertura para isso? Porque isso está acontecendo em alguns lugares. Você começou a falar ali, tem certas sociedades que estão entrando em acordos, entendeu? Que estão seguindo. E você está falando do nível de informação. A sociedade americana estava de um jeito com Trump, virou de outro jeito em relação à pandemia. Então você tem uma indução da política ali, foi muito forte e foi replicada aqui no Brasil. Na hora que eu traço uma linha do tempo, eu consigo dizer, olha, mês tal, a questão era a máscara. Outro mês era lockdown. Outro mês era a vacina chinesa. Esse desvirtuamento do foco, ele se faz presente recorrentemente, é o que você pontuou. Mas nesse caso, nesse momento, por que me dá o desespero? Estamos no pior momento da pandemia no nosso país. E mesmo assim, a discussão está ao largo do foco principal. E isso é desesperador. Então eu vou para as nossas origens. Eu tento saber o que faz isso. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho essa coisa dos templos, né? Quem conhece a tradição, sobretudo protestante, evangélica, até por oposição ao catolicismo, ela se vê como igreja. A igreja é onde estão os fiéis, não é onde estão os templos. Essa é uma característica do próprio protestantismo, né? Não está ali. E aí você tem versículos que dizem isso, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Pronto, né? Jesus está falando isso. Então você tem teologia para isso. E eu fico olhando assim e fico pensando assim que existe todo o imaginário bíblico que poderia muito bem utilizar, né? Então, assim, aí que eu estou dizendo, isso é um ato de vontade, sabe? De você ler umas coisas e não ler outras e ensinar os teus fiéis desse jeito. Isso passou pelos cultos, pelas referências das pessoas, né? Mas como eu te disse, as pessoas também não são só isso, né? Elas estão no mundo, elas também estão ouvindo outras informações e tem uma grande confusão em tudo isso provocada. E eu acho que tem que se perguntar quem são as fontes dessa confusão, né? A confusão, ela é sinônimo de manipulação muitas vezes, né? E quando você não tem a solução para o problema, que era o que o nosso país tinha que ter feito lá atrás, que era comprar vacina e tá vacinando a população, e a gente não tá nesse número pífio de nem 3% da população vacinada com as 2 doses, talvez a gente estaria numa outra discussão. Muito obrigada por conversar comigo. Até uma próxima, Ronaldo. Tá legal, obrigado. Até. É isso, conhecimento, com apoio, com fé, a gente vai conseguir chegar numa equação comum de enfrentamento à Covid. Com conhecimento, claro, sempre. Como eu disse aí, primeiro tripé. Amanhã tem mais. Em Té.